Graça e paz, irmãos. Ontem eu coloquei um informativo da tesouraria, né, no Informe BS, e a pedido do pastor eu venho esclarecer alguns motivos, né, que me levaram a colocar esse informativo. Como os irmãos sabem, transparência é um dos principais fatores para quem atua na tesouraria. Aquilo que é feito com os dízimos, onde ele é investido, né? E tudo que acontece envolvendo a tesouraria, a igreja tem que ficar sabendo. Os irmãos, então, eu queria começar colocando o primeiro pedido que eu fiz, né? Eu coloquei o primeiro esclarecimento, que são sobre os cartões de dízimos de 2022. Irmãos, nós fizemos um modelo novo. Dentro desse modelo tem um cartãozinho onde os irmãos vão preencher o valor, né? Então vai ficar mais reservado o valor que cada irmão dizima. E nós estamos pedindo para os irmãos só usarem esse cartão quando forem devolver os valores referentes ao dízimo de janeiro, né? Aquilo que a gente está recebendo referente ao nosso trabalho de janeiro. O motivo é para que eu possa controlar melhor o que entra em janeiro, o que entra em fevereiro, porque fica muito misturado. A segunda coisa que eu queria reforçar com os irmãos é sobre missões. Irmãos, eu cheguei na Igreja Batista em Santana em 2012 e desde que eu cheguei, eu já sabia na sala de membresia, falaram dessa contribuição que a gente fazia para missões. Em 2014, quando eu comecei a ajudar na tesouraria, me foi explicado que a igreja assumiu um compromisso de ajudar missionários. O total desse compromisso que nós temos mensalmente é R$ 550. Acontece, irmãos, que de uns 6 anos para cá, a gente não está conseguindo chegar neste valor dos R$ 550. E missão é muito importante, meus amados, né? Então, assim, nós firmamos esse compromisso e agora, né, nós temos que dar continuidade. Por isso que no nosso cartãozinho de dízimo, ele tem um campo escrito missões. Ali você vai, todo mês, quando você for fazer a entrega dos seus dízimos, você vai colocar um percentual para missões. O valor estipulado na época foi 1%, mas hoje, se a gente se colocar 1% na proporção de dizimistas que a gente tem hoje, nós também não vamos conseguir atingir os R$ 550. Mas a palavra do Senhor diz que cada um doe de acordo com o seu coração, né? Então, se os irmãos puderem doar para a missão 1%, ótimo. Se puder doar 2%, melhor ainda. Então fica ao critério dos irmãos. Os irmãos que ainda continuam dizimando, e eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, dizimam com 10% do valor do dízimo, ou seja, se dão R$ 200 de dízimo, dão 20 para a missão. E o terceiro ponto que eu queria falar com os irmãos e para mim é um mais importante, é que eu pedi nesse informativo que os irmãos não dizimassem via Pix, PicPay, transferência ou conta corrente. Por quê, meus irmãos? Como os irmãos sabem, em 2020, a convenção orientou que não tivesse eleição
né? Que nós ficássemos até julho, em julho fazermos essa eleição. Quando chegou 2021, a pandemia continuou da mesma forma. Em julho não deu para a gente fazer essa eleição, e de comum acordo com o Conselho, essa eleição ficou agora entre fevereiro e março. Então, depois da eleição da diretoria, a gente precisa de um tempo para registrar a ata, né? E também para resolver os trâmites legais no banco. Então, acredito eu que se as eleições ocorrerem entre fevereiro e março, até abril nós estaremos com isso tudo resolvido. Digo isso porque tem alguns irmãos que preferem fazer a devolução dos seus dízimos via Pix, PicPay, transferência, depósito em conta corrente. Claro, é mais cômodo, mas neste momento eu conto com a compreensão dos irmãos para que façam a devolução somente nos cartões de dízimo. Peço aos irmãos que continuem orando pelo Ministério de Tesouraria, continuem orando pelos nossos pastores, pastor Osvaldo, pastor Belarmino, pelas suas famílias, né? Por toda a diretoria da igreja, pelo conselho, para que o Senhor nos dê sabedoria para investirmos aquilo que nós devolvemos, né, de dízimo. Porque tudo que nós devolvemos, na verdade, irmãos, se nós devolvemos 10%, é porque o Senhor nos presenteou com 90%. É porque Ele cuida de nós. É porque Ele nos dá condições de termos um emprego, né? Louvado seja Deus por isso. Então, eu conto com a compreensão dos irmãos. Peço aos irmãos que continuem orando, e se os irmãos tiverem dúvidas, é só me chamar no privado. Fiquem com Deus, tenham uma linda tarde na presença do Senhor.